Pessoal, vou chamar aqui agora o professor Davson Belém Lopes. Ele já esteve aqui recentemente. Ele é da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Tudo bem, Davson? Prazer voltar. Muito bom estar com você de novo, Miguel. Muito bom. Davson, eu quero conversar com você sobre questões geopolíticas, né? A gente tem essa guerra aí no Oriente Médio, mas vamos primeiramente começar com esse tema aí que é de hoje, bem quente, queria saber sua opinião. O Conselho Nacional de Justiça, ele determinou o afastamento da juíza Gabriela Hart, que é a substituta do Sérgio Moro na 13ª Vara, foi a primeira substituta, né? Depois entrou outro substituto, que também foi afastado agora, mais 2 desembargadores, e amanhã haverá um julgamento, né, do mérito da questão pelo CNJ, e há um caso particularmente escandaloso que acabou ganhando destaque nesse próprio despacho de hoje do ministro Salomão, que é o corregedor-geral do Conselho Nacional de Justiça, que assina o despacho, que é esse fundo privado articulado pelo procurador Deltan Dallagnol, que ele queria criar, que ele tentou criar o dinheiro, ele foi quase criado, o dinheiro veio para o Brasil, um equivalente a 3,5 bilhões de reais, veio para o Brasil, foi depositado numa conta bancária, e seria criado um fundo que seria gerido pelo Ministério Público do Paraná, Federal do Paraná, pelo próprio Dallagnol. O fundo já estava todo escrito a minuta do fundo, até eles voltaram a divulgar hoje, metade seria para ações sociais, mas sociais não assim de distribuir comida ou fazer escola ou nada desse gênero, seria sociais no sentido de criar cursos de ética, dado pelo próprio Dallagnol, alguma coisa assim. Aí eu queria saber a opinião sua sobre isso, depois a gente vai passando para outros assuntos. Me impressiona muito, né? E quanto mais se mexe, mais a coisa vai ficando pior. Essa juristocracia, para usar a expressão do meu amigo Conrado Hubner, ela nos surpreende todos os dias com suas técnicas, com seu repertório, que é amplo, não é? Capacidade enorme, inclusive, de conseguir ganhos empresariais aí, não é? Essa coisa da gestão de um fundo multimilionário é um negócio que é uma técnica que eu acho que é arrojada, há de se reconhecer. Agora, uma coisa é importante, viu, Miguel? Quem está vendo esse filme, quem está vendo em movimento a política brasileira nos últimos 10 anos, já tem elementos para dizer que essa turma de Curitiba entrou em acelerado declínio, não é? Houve um momento, e não faz tanto tempo assim, isso que é muito impressionante. 5 anos atrás, se o Moro concorresse à presidência no lugar do Bolsonaro, ele teria levado, viu? Possivelmente. Possivelmente. Se tivesse conseguido se articular com o sistema partidário, se tivesse conseguido ocupar os espaços, se fosse um bom político, ele possivelmente teria alavancas importantes aí, impulsionadores na imprensa, no empresariado, possivelmente nas Forças Armadas. Se ele fosse um político hábil, competente, ele teria se tornado presidente da República. Não conseguiu se articular, não é? O plano deu errado e a República de Curitiba vem despencando desde então. É muito simbólica esse afastamento da Gabriela Hart, que era pupila do Moro e, para todos os efeitos, uma copiadora, inclusive, não é, das decisões, caso que é extraordinário, não é? Que a decisão foi rigorosamente um Ctrl-C, Ctrl-V, copiou e colou, e aquele famoso, né, o TRF4 de Curitiba, que todos os momentos em que foi acionado, ele convergia com o humorismo, com as perspectivas que emanavam do Ministério Público Federal do Paraná. Então, eu acho interessante dizer e ressaltar isso, né? Há um movimento declinante acelerado, um decadentismo
de Curitiba, que vai ter o seu apogeu, o movimento declinante vai ter o seu clímax dentro de algum tempo, quando Sérgio Moro perder o seu mandato. Não é? Isso tem boa chance de acontecer. Muito bem. Tem uma notícia aqui de agora há pouco, trazer aqui só para a gente compartilhar aqui com os internautas, né? Que a Polícia Federal vai aos Estados Unidos para investigar a venda de joias por Bolsonaro. A viagem está marcada para o dia 25 de abril e incluirá entrevistas e depoimentos com os envolvidos no caso. Ex-presidente da República é investigado por venda de joias presenteadas. É um caso conhecido por todo mundo, né? Foi vendido um relógio Rolex, um valor superior a 600 mil reais, e um Philippe Patek, que parece que é mais caro ainda. Né? Acho que é impressionante como é que esses relógios custam o valor de um apartamento. Mas, enfim, foram vendidos lá nos Estados Unidos, e até um advogado do Bolsonaro foi lá recomprar um deles, um caso lá também escandaloso. Ele disse que comprou do bolso dele, recomprou, mas acabou piorando mais a situação ainda do Bolsonaro. Mas, enfim, essa é a notícia de agora. Agora, Davison, a gente começando já a passar um pouquinho, acho que uma ponte aí para a geopolítica e para essa questão de relações internacionais, é que a Lava Jato ela foi uma operação, de fato, que se internacionalizou bastante, né? Ela se ramificou para toda a América Latina e ela entrou nos Estados Unidos, ela prejudicou muito as empresas brasileiras que tinham negócio nos Estados Unidos, né? O caso irônico, nem sei se é a palavra certa, né? Mas, enfim, no sentido negativo, é que a gente vê os Estados Unidos, ele está no centro aí de uma série de operações internacionais, de criminalizar empresas no mundo inteiro, né? Tem muitas críticas que eles querem ser o delegado do mundo, mas no caso do Brasil, os procuradores do Brasil que procuraram criminalizar as empresas brasileiras junto à justiça americana. Um caso curioso, não sei se outro país tem setores de Estado tão antinacionais, porque houve uma colaboração ansiosa, digamos assim, que inclusive, que é o que está no despacho hoje, que eles fizeram de tudo para esconder da autoridade central. Né? Qualquer envio de documentos estratégicos, né, de empresas estratégicas, ou mesmo não necessariamente estratégicos, mas documentos importantes para a justiça de outro país, pela lei brasileira tem que passar pela autoridade central, que é o Ministério da Justiça. O Dallagnol pulou tudo isso, fez negociação diretamente com procuradores americanos, que acharam ótimo, né, porque aí usaram aquilo para arrancar as multas maiores da história do capitalismo americano, Davis. As multas que a justiça americana impôs à Odebrecht, a outras empreiteiras e a Petrobras foram entre as maiores. Eu lembro que o pessoal comparou até com as multas lá do subprimes, maior do que aquelas multas do subprimes, né? Maior do que aqueles escândalos americanos que de vez em quando acontecem lá também, que são trilionários, mas no caso aí das empresas brasileiras, foram escorchadas pela justiça americana. A Petrobras pagou o equivalente aí a 10 bilhões de reais de multa ao governo americano. Muito dinheiro. Né? Essa questão como é que você avalia onde é que a gente errou, onde é que o Estado brasileiro errou para criar assim, setores dentro do Estado sem compromisso com a questão nacional e tão irresponsáveis, a ponto de nem entender que quem paga o salário deles é o Estado, né? Enfim, como é que você vê essa questão? Essa é a grande questão. Eu gosto da sua perspectiva do tema. A elite brasileira é historicamente uma elite de colonos, dos filhos dos colonizadores que aqui se estabeleceram e que passaram a fazer negócios com o Brasil. O Brasil é um lugar bom para fazer dinheiro. Não é um país grande, população grande,
muitos recursos e como você mesmo notou, uma capacidade de se autodefender, de defender o interesse da sociedade nacional muito pequena. O Brasil é muito permeável. O Brasil não consegue resistir a essas investidas. Olha, não é por acaso que o Elon Musk está escolhendo o Brasil para fazer um carnaval e para tentar dar algum tipo de alavancagem para a ultradireita. O Brasil é mais suscetível. Ele não fez essa graça com a China e não há de fazer. Não é? O Brasil, dos grandes países do sul global, dos países que têm riqueza, dos países que têm um desenvolvimento institucional maior, o Brasil talvez seja aquele mais suscetível, mais propenso a ser, no limite, passar por ingerência estrangeira. Não é? A nossa elite não resiste, pelo contrário, colabora. A gente tem uma elite colaboracionista em boa medida. Claro que há gente comprometida com o Brasil e com uma visão brasileira do processo, mas os casos de colaboracionistas, eles são abundantes. Para o meu desconforto, para a minha inquietação, como você sabe bem, eu acho que esse é um problema sério. Veja o caso da Lava Jato, que você citou. O que a Operação Lava Jato fez com a ainda embrionária internacionalização das empresas brasileiras? Você citou a perda de empregos, e de fato a gente pode contar na ordem das centenas de milhares de empregos que foram perdidos por derivações múltiplas da Operação Lava Jato. As empresas quebraram, as empresas brasileiras que recrutavam, empregavam muita gente quebraram, e com isso as pessoas foram desempregadas, famílias tiveram dificuldades, a economia brasileira sofreu. Mas note ainda, e para falar de geopolítica, do impacto que a Lava Jato teve no projeto brasileiro de aproximação com a África. Seríssimo impacto. O Brasil não recuperou aquela perda. A política africanista brasileira, a partir daquele momento, ela vai empalidecer. O Brasil vai descontinuar uma série de colaborações na área, desde tecnologia agrícola até pesquisas universitárias nas universidades brasileiras. Um monte de coisa é descontinuada naquele momento da metade, no meio da segunda década deste século, ali, 2014, 2015, quando começa o cerco a Dilma Rousseff, que vai culminar com o impedimento constitucional, o impeachment de 2016, que se conclui em 2016. Mas o rombo na política africanista brasileira é muito sério, porque você não recupera espaço facilmente. O Brasil estava bem posicionado para constituir uma colaboração com a África, que vem crescendo, que vem ganhando musculatura, vem se projetando para ser, de fato, o continente mais dinâmico economicamente nos próximos anos. O Brasil perde espaço e quem conquista esse espaço foi a China, foi a Índia, foi a Turquia. Outros países do sul global ocuparam aquele espaço. O Brasil é mais suscetível, como eu dizia, não é? Então, aqui essa coisa vingou. Essa operação vingou e fez um estrago danado. Davi, você é bem lembrado essa questão da África, que eu incluiria o Oriente Médio. Você sabe que quando, durante a Lava Jato, a Lava Jato acabou gerando alguns documentos interessantes, que foram os depoimentos dos empreiteiros. Eles davam longos depoimentos para o Sérgio Moro, em que eles explicavam como é que eles eles contavam o histórico das empresas deles, até para tentar encontrar um pouco de compaixão do Sérgio Moro. Eu lembro, por exemplo, de um desses empreiteiros, ele falando como ele tinha perdido, a empresa dele tinha perdido milhões e milhões de reais no Iraque, porque eles tinham muitos contratos com o Saddam Hussein, o governo do Saddam Hussein. Aí quando você teve a primeira guerra no Iraque, eles perderam tudo, foi tudo destruído, né? O Iraque depois sofreu uma série de sanções e eles perderam tudo. Aí ele falou que depois começaram a reconstruir as relações,
fazer obras de novo, Segunda Guerra no Iraque, perdeu tudo de novo. Aí na Segunda Guerra no Iraque, as empresas americanas já assumiram, as empresas americanas e inglesas assumiram todos os contratos, assumiram todas as obras de infraestrutura e não pagaram as empresas brasileiras. Não pagaram. As empresas brasileiras nunca são pagas no exterior, porque como o Brasil não tem força geopolítica nem militar, então quando você tem a substituição na Líbia, eles contaram também, o Brasil é um dos países, as empreiteiras brasileiras é uma das que tinha o maior número de contratos de infraestrutura na Líbia, do Gaddafi. Aí quando tem a destruição da Líbia, elas perdem tudo também. Né? Então, a quantidade de empregos que é destruído no Brasil é enorme também em função disso. Então, a Lava Jato também está nesse contexto internacional. A Odebrecht era... Até hoje tem muitos negócios na Angola, mas perdeu muito. A Odebrecht era a empresa estrangeira que tinha maior número de contratos, de obras de infraestrutura em Angola. Com a Lava Jato, foi muito prejudicada e entrou a China. A China está ocupando todos os espaços vazios na África, isso é bem lembrado. Agora, é interessante que você mencionou o Elon Musk, você já mencionou isso, ele está se encontrando agora com Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, né? E é um caso interessante, né? Um caso de hipocrisia muito interessante, porque o governo indiano não foi nem o judiciário indiano, né? Porque quando eu imagino, né, que pelo menos para um democrata, para uma pessoa que valoriza valores ficou péssimo. Para você que valoriza a democracia, é diferente um governo pedir a remoção de contas e o judiciário, né, do país, que é supostamente uma instância mais independente, embora para esses estrangeiros, né, eles acham que a gente é uma república de banana, para eles acham que o STF, o judiciário, aqui no Brasil, é completamente dominado pelo governo, que não é verdade, né, a gente sabe disso. Outro ponto irritante, mas o governo indiano pediu a suspensão de várias contas do Twitter e o Elon Musk e o Twitter aceitou. Né? Agora a gente sabe também que em 2021 o Twitter suspendeu 150 mil contas nos Estados Unidos. Não era o Elon Musk ainda, mas era os Estados Unidos. Também pelo menos não houve acusação de que era uma ditadura americana. Né? Você tem um pouco o soft power nosso ainda não é tão forte, né? Porque quando tem essas acusações que o Brasil é uma ditadura judicial, sai na Economist, sai na New York Times, a capacidade de resposta nossa ainda não é tão grande. As pessoas também não conhecem tanto o Brasil, né? Acham que existe essa... Porque a visão que eles têm do STF nosso, agora que a direita está divulgando, é que é uma ditadura judicial. Como é que você vê essa questão dessas acusações? Como é que você acha que isso se reflete lá fora? Você acha que isso pega muito ou você acha que se dilui? Olha só, o pessoal lá de fora conhece pouco de Brasil. De fato, o Brasil é um país que é muito distante, é exótico. A gente fala português, ninguém fala português mundo afora. A maioria dos falantes está no nosso país. Agora, o interessante disso, Miguel, é que quem é que provê as informações sobre o Brasil? É a imprensa brasileira, em larga medida. O gringo que escreve, quando a Economist escreve sobre o Brasil, você vai ver na matéria que tem uns 3 ou 4 que conversaram com o jornalista ou com a jornalista, não é? Quem faz a narrativa e exporta é a imprensa brasileira. E aí acho que é a chave da questão. A forma como o Brasil é consumido lá fora é, em larguíssima medida, tributária dos enquadramentos midiáticos locais, nacionais. E a nossa imprensa, ela lança um tipo de olhar, faz um tipo de cobertura que é tudo menos nacionalista, né? Tudo menos brasileiro no espírito, na essência. Note, por exemplo, o que aconteceu ontem, estou falando de ontem, domingo. Os homens do Estado israelense manifestaram insatisfação, e nomeadamente o embaixador de Israel em Brasília, né, Daniel Zonshini, que manifestaram um desconforto
com a maneira como o Itamaraty se referiu ao episódio da tentativa de ataque iraniano a Israel, com os drones, esse caso que está repercutindo tanto. O que acontece no minuto seguinte? Isso eu vi com os meus olhos, eu printei tela, eu monitorei. Os 3 jornalões imediatamente deram manchetes de jornalismo declaratório, colocando toda a ênfase na insatisfação de Israel, né, e desconsiderando a perspectiva brasileira, como se o embaixador de Israel no Brasil fosse um tipo isento, como se o embaixador de Israel no Brasil não tentasse se envolver, se imiscuir na política brasileira o tempo todo, como se ele não tivesse sido o cara que deu o braço a Bolsonaro e foi para o Congresso Nacional discutir com os ilustres congressistas de ultradireita a política brasileira, né, numa clara tentativa de interferência nos assuntos políticos nacionais. Como se ele não fosse o representante de um governo que comete crimes internacionais numa escala que é impressionante, diria, eu nunca vi isso acontecer, ou seja, crimes internacionais, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, potencialmente genocídio acontecer, não é? E a figura se arvora em voz autorizada, não é? Como se tivesse direitos de reivindicar do Brasil algum tipo de alinhamento. Olha, como se o país dele não tivesse declarado o nosso chefe de Estado e de governo, Lula, persona non grata. A imprensa brasileira se comportando como se nós devêssemos alguma coisa ao Estado de Israel sob o governo Benjamin Netanyahu. Isso é de um absurdo, Miguel. Mas isso, para mim, é uma demonstração eloquente do que é a dinâmica. É essa imprensa, com seus alinhamentos bem sabidos, né, com a sua maneira tão peculiar de ver o mundo, que abastece as narrativas lá fora em larguíssima medida. Colegas conversam com colegas. Então, eu até vou isentar de culpas a imprensa internacional. E sempre que posso, eu converso com eles. Sempre que posso. Não adoro fazer esse papel, me consome muito tempo, eu gosto de fazer minha pesquisa, dar minhas aulas, cuidar da gestão universitária, levar minha vida. Mas eu não me furto a cumprir essa função, porque de vez em quando é necessário fazer contrapontos, não é? De vez em quando é necessário tentar oferecer uma visão alternativa, uma visão brasileira, que falta, infelizmente. Você lembrou bem, porque o ministro de Relações Exteriores de Israel, o senhor Israel Katz, ele há meses ele vem xingando o presidente Lula, xingando, não tem outra forma, né? Há meses, semanalmente, às vezes quase diariamente, às vezes até de assuntos que não tem nada a ver com política internacional, por exemplo, a questão, essa entrevero entre o Elon Musk e o judiciário brasileiro. O Lula nem tem nada a ver com isso. Aí o Israel Katz fez uma postagem atacando o presidente Lula gratuitamente, dizendo que o Lula, quem tem que ser censurado é o Lula. O Lula que tem que ser suspenso na rede social. O ódio que ele tem ao Lula é uma coisa impressionante. E aí, quando você tem esse caso agora, né, que a gente pode até desenvolver um pouco mais, tem alguns minutos, que você tenha esse ataque do Irã a Israel, que foi aparentemente uma coisa quase simbólica, né? Não matou uma pessoa, não matou um israelense, né? Aparentemente foi um sinal de advertência do Irã para Israel. E agora a gente tem a notícia que Israel vai retaliar, né? E a gente sabe também, isso aí que parece uma coisa que a gente tem, parece uma operação psicológica, né, para deixar todo mundo louco, que é que Israel atacou a embaixada do Irã na Síria e matou várias pessoas. E aquilo chocou a comunidade internacional. Houve uma discussão na ONU sobre aquilo, e os países todos condenaram veementemente
porque, evidentemente, o lugar diplomático é sagrado. Isso aí raramente, nem na Primeira Guerra Mundial, nem na Segunda Guerra, até na Segunda, até os nazistas respeitavam a embaixada. É uma coisa assim, na Idade Média você respeitava a embaixada, uma coisa que a comunidade internacional está assim, como é que pode? Aonde que Israel quer chegar? Que vai bombardear embaixadas? Porque aí eu lembro que teve uma resposta, não, mas o Irã também já teve ataque à embaixada. Não, você tem, às vezes, coisas, insurgência popular, ou grupos dissidentes, ou ataques terroristas à embaixada, mas um Estado organizado, né, atacar a embaixada, enfim, né? A gente está vivendo uma situação geopolítica interessante agora, né, Davis? Como é que você acha que o governo brasileiro deve se posicionar? Quais são as armadilhas que ele deve evitar, na sua opinião? É difícil, né? Porque veja que o Itamaraty foi, acho que calculadamente, evasivo na nota que emitiu sobre o ataque iraniano. Embora o Itamaraty tenha trazido à baila o argumento pacifista, mostrando preocupação com o estado de coisas e instando as partes à concórdia, aquele discurso de diplomata, mas não apontou o dedo para o Irã. Claro, a imprensa brasileira reagiu pautada por Israel, pautada pelo chanceler de Israel, pautada pelo embaixador israelense no Brasil. Reagiu em uníssono, numa sincronia impressionante, não é? Mas eu repito, não, há uma razão de ser para aquilo, para a evasividade da nota do Itamaraty. Embora o discurso pacifista seja, de fato, a nossa, o leito do rio, o Brasil vai por aí, sempre, ou quase sempre, tem mais de 100 anos, pelo menos, que o Brasil assumiu essa identidade de país pacifista, não é? Depois do fim da Guerra do Paraguai, em boa medida, o Brasil se veste de pacifista. Mas o Brasil não vai dar colher de chá para Israel nesse contexto, né? Então, esse é o equilibrismo no discurso que a gente está vendo. Essa é a dificuldade de formular nestes termos. O Brasil não pode compactuar com a ação violenta e ilegal, criminosa de Teherã, ainda que Teherã tenha se escudado no artigo 51 da Carta da ONU, a ideia de legítima defesa, não é? Mas foi um gesto de violência, o Brasil não vai incentivar, não vai aplaudir, não vai. Mas nesse momento, Miguel, e sendo aqui tentando ser o mais sóbrio possível, as relações com Israel não são boas. Se houvesse uma forma de medir proximidade de alinhamentos, talvez o Brasil, geopoliticamente, hoje, tenda mais ao Irã do que a Israel. Neste momento, com todas as rusgas com Israel, com essa dificuldade do diálogo, o Brasil está mais próximo. Veja, não é que haja um compartilhamento amplo de valores, porque não há. A sociedade brasileira é muito ocidentalizada para sequer se aproximar na esfera dos valores da República Islâmica do Irã. São mundos à parte. Mas do ponto de vista do raciocínio geopolítico, não nos convém, neste momento, apontar o dedo para o Irã. Não faz o menor sentido. No momento atual, não faz. Então, acho que essa é a cautela que o Brasil vem mostrando. É uma tentativa de condenar sem condenar. Em alguma medida fez isso com a Rússia. O Brasil não aplaude invasão de território da Ucrânia. Não é violação de soberania territorial de um Estado. Não pode aplaudir. Isso vai contra os princípios basilares da política internacional. Mas o Brasil tampouco vai comprar brigas que não são suas. Não vai. O que nos interessa é a sociedade brasileira, o bem-estar dos brasileiros.
não é? Esse é o cálculo da diplomacia, que, a meu ver, é como deve ser. Não é? A gente não está aqui para fazer o jogo para a plateia. A gente não tá, o Brasil não está no mundo para servir de animador de auditório. Não é isso. Né? O Brasil está lidando com coisas sérias. Para usar a expressão consagrada do sociólogo alemão Max Weber, é ética da responsabilidade, não é? A gente tem que projetar as consequências dos gestos e tentar preservar o brasileiro, especialmente o mais pobrezinho, não é? Que vai sofrer com as oscilações no mercado internacional. O Brasil precisa cuidar disso, não é? Das cadeias de suprimento. O Brasil precisa olhar para os seus. Então, não faz muito sentido comprar disputas que não são nossas. Por isso, a cautela do Itamaraty. Eu entendo. E, em certo sentido, eu acho que é isso mesmo. É como tem que ser. Você pode calibrar aqui e ali sempre, melhorar aqui e ali, mas jamais fazer o que a empresa está pedindo para fazer. Nossa perspectiva não é a de Israel. Isso tem que ficar claro. Muito bem, Davison, muito bem. Vou encerrar aqui o nosso bloco. Agradeço muito a sua entrevista, sempre muito bom conversar contigo. Forte abraço, boa semana para você. Abraço grande, um prazer e uma honra.